Predador Badlands só vai estrear em novembro, mas o trailer já está dando o que falar. Mas aqui não irei falar do novo visual do caçador alienígena. Aqui eu irei falar da estante de troféus exibida no trailer, onde apresenta espécies alienígenas caçadas por ele, em que a Fox já havia feito isso em Predador 2 em 1990, quando foi mostrado o crânio de um xenomorfo na coleção do City Hunter. E dessa brincadeirinha, essa pequena homenagem, surgiu uma das maiores rivalidades entre raças da cultura pop, o Alien vs Predador. Primeiro nas HQs da Dark Horse, depois nos videogames e finalmente nos cinemas. Agora Badlands traz outro crânio bem reconhecível, um crânio de Harvester, a raça alienígena de Independence Day. Isso pode dar início a outro crossover? Bom, nós não podemos garantir, mas dá para dizer que não há nada que impeça, já que ambas as franquias pertencem a 20th Century Studios. E o que eu vou fazer aqui hoje é listar mais 13 raças alienígenas que o Predador poderia caçar para exibir com orgulho os crânios em sua estante, em que os xenomorfos da franquia Alien, ou seja, o zangão do 8º passageiro, criado pelo H.R. Giger, e a rainha Alien de O Resgate, criada por Stan Winston, não entram na lista, porque já apareceram em Predador 2 e também se enfrentaram em Alien vs Predador de 2004. O mesmo vale para os Yautjas, a raça dos predadores, outra criação do Stan Winston, porque um predador já foi mostrado caçando outro predador no filme Predadores de 2010. E nem os Harvesters de 96, criados por Patrick Tatopoulos, também não vão entrar na lista, porque no Badlands já apareceu o crânio deles. Aqui vai ser algo diferente, espécies inéditas. Então bora lá, para 13 alienígenas que o Predador poderia caçar, e se conseguisse exibir com orgulho os crânios em sua estante de troféus. Mas antes, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se for novo e também de hypar o vídeo. Nos comentários tem um botão hypar, apertando ele, o vídeo ganha pontos e com mais pontos ele é recomendado para mais pessoas, ok? Em que esse vídeo foi feito com a ajuda do inscrito Caio Baruti, que me deu essa ideia para aproveitar o hype do novo Predador e também ajudou no roteiro. Então deixo meus agradecimentos a ele. Nessa lista não vai ter apenas aliens de filmes de terror, vai ter de outros gêneros também. E começando a lista, em 13º lugar, os reptilianos, a raça alienígena mais famosa, que como teve várias versões, eu escolho aqui o Gorn da série original do Star Trek, que não é um personagem, e sim uma espécie, que coloquei aqui como mais fácil de vencer, em que ele é um oponente com grande força bruta, então no mano a mano poderia dar trabalho, mas o Predador, por ser experiente, é só atingir os pontos fracos de Gorn, como seus olhos e articulações, e se apelar para a tecnologia, é só se camuflar e pegar o desprevenido, sendo assim mais uma missão cumprida. Em 12º lugar, o Edgar de MIB Homens de Preto, que pertence à raça dos insetos, sendo um inimigo bem perigoso pela sua força e velocidade, além da resistência a ataques de algumas armas. Seria então outro inimigo que o Yautja ficaria interessado em caçar, que para enfrentá-lo até que não seria tão difícil, podendo atacar ele de longe com seu canhão, mas no corpo a corpo daria um trabalho pelo tamanho e força, a menos que fizesse ele o devorar para atacar de dentro, dessa forma achando um ponto fraco. Mas com algumas armadilhas e lâminas já daria um jeito nele, e dessa forma também iria para sua coleção. E em 11º lugar, os colonizadores, os aliens da série Arquivo X, que também apareceram no filme, que trazem também o visual dos aliens reptilianos, mas com suas diferenças, que são mostrados como perigosos e inteligentes, tendo planejado por muito tempo colonizar a Terra, e se tornariam bons alvos para o Predador, porque nem sempre força física faz o inimigo ser perigoso, a inteligência também. Além do que é mostrado que o sangue deles é bastante letal. Na série e filme é perigoso para os humanos, mas poderia ser também para outras espécies alienígenas. Então o Predador teria que manter distância, usando seu canhão de plasma contra eles, e se for na mão,
teria que imobilizar e matar sem uma gota de sangue. Dessa forma, mais outra para a coleção. Em 10º lugar, os caçadores de recompensa do filme Criaturas. Eu ia colocar os Critters, mas mesmo perigosos, não seriam um problema para o predador. Então seria melhor um caçador contra outro, que no filme eles são caçadores de recompensa que podem assumir a forma de outros seres para se disfarçar e tendo um arsenal poderoso, o que faria ser um oponente digno para o Yautja. Nessa disputa seria para ver quem tem as melhores armas. Nesse caso, os caçadores têm armas bem destrutivas, mas o predador pode causar um estrago maior com suas bombas, além da sua camuflagem. Então, mesmo com trabalho, ele conseguiria vencer e seria mais outra peça para a sua coleção. Em 9º lugar, os Na'vi, os azulões do filme Avatar, que são aliens do planeta Pandora, que são retratados como grandes guerreiros habilidosos, mas que o predador teria 2 problemas. O primeiro seria o próprio planeta, já que a fauna de Pandora é bem perigosa, com muitas coisas podendo atacá-lo, e os Na'vi, por terem familiaridade com o local, teriam vantagem numa luta, e no corpo a corpo, são bem ágeis e flexíveis. Então o predador teria que usar da camuflagem, se adaptar ao ambiente o quanto antes, e encontrar uma brecha nos ataques para vencer. E a tecnologia também seria uma boa aliada, porque os Na'vi são mais primitivos. Dessa forma, mais um para o moral. Em 8º lugar, os Tarks do filme John Carter, que são aliens de Marte, com aparência verde e tendo 4 braços, que são guerreiros habilidosos, mas que seria um bom desafio, porque os Tarks têm uma grande força física por causa da gravidade de Marte, além de poderem saltar a longas distâncias. Então o predador teria trabalho por conta disso, então o jeito seria ele tentar se adaptar à gravidade do planeta para conseguir ter as mesmas habilidades, mas se não tiver tempo para isso, o jeito é lutar à distância com seu canhão, ou lâminas para atingir os Tarks, e numa luta corpo a corpo, teria que desviar dos golpes até conseguir encontrar os pontos fracos, e dessa forma, mais um troféu para ele. Em 7º lugar, os Wookiees de Star Wars, uma raça bem conhecida, mas que não vou colocar o Chewbacca, e sim o Black Krrsantan, um caçador de recompensas Wookiee considerado o mais forte da sua raça, tendo feito os trabalhos desde a República até o Império, realizando várias missões, o que faria ser um bom alvo para o predador. E ele, por ser um Wookiee, sua força física é bem alta e manejo em vários tipos de armas, junto com seu instinto selvagem na hora do combate, dando bastante trabalho para o predador, que para ganhar precisa usar seu canhão atacando de longe ou suas lâminas, e usando as mãos precisaria ser bem mais ágil que o Krrsantan para tentar encontrar um ponto fraco no seu corpo e dessa forma ter outro objeto valioso na coleção. Em 6º lugar, a Bolha Assassina, do filme de mesmo nome. Ela tem 2 versões. A primeira é uma forma de vida alienígena e na segunda é uma bactéria que sofreu mutação. E para combinar com o tema do vídeo, será a primeira versão, em que ela tem uma forma gelatinosa, começando pequena, mas devorando todo ser vivo que encontra, ela aumenta de tamanho. E por causa disso, combate corpo a corpo não funciona, porque ela devoraria o corpo do predador. E usando seu canhão de plasma ou bombas, também não daria certo, porque tudo que seja quente não tem efeito nela. O único jeito seria o predador criar uma nova arma, uma bomba de nitrogênio líquido, congelando assim a bolha e a levando como troféu, a colocando no ambiente frio para não descongelar. Em 5º lugar, o Shapeshifter do Enigma de Outro Mundo, uma forma de vida parasita e perigosa que sobrevive assimilando os corpos dos hospedeiros para sobreviver, conseguindo assumir a forma de qualquer um, o que daria trabalho para o predador conseguir encontrar quem é a criatura, além de ser imprevisível e podendo assumir uma forma monstruosa, que dependendo da criatura que assimilou, poderia ter uma grande força e resistência. Mas o pior seria do predador ser assimilado por ela, o que faria ela se tornar um ser bem mais perigoso. O jeito seria ele usando seu capacete, onde poderia analisar os corpos até achar quem é a criatura disfarçada, atacando de longe para não ser assimilado, usando canhão ou bombas, porque a criatura não é muito resistente ao fogo, e dessa forma pegar um pedaço como troféu. Em 4º lugar,
palhaços assassinos do espaço sideral, do filme de mesmo nome, que são aliens que têm aparências de palhaços e sua nave é um circo. Eles são uma raça bem previsível e louca, com o pior sendo suas armas, que podem transformar pessoas em algodão doce, fazer sombras ganharem vida, tortas de ácido e muitas outras coisas que dariam um trabalhão para o predador. E para conseguir vencer, teria que se adaptar a esse tipo de inimigo. Suas bombas poderiam fazer efeito também. O ponto fraco dos palhaços é bem simples, destruindo o nariz deles, eles somem, mas o intuito aqui é pegar uma parte como troféu. Logo, usar isso não daria certo. O jeito mesmo é ter uma armadilha capaz de prender um dos palhaços e levar vivo, porque matar seria difícil. Em terceiro lugar, o Superman, o último filho de Krypton, que mesmo com sua aparência humana, ele é um alienígena, sendo o herói mais popular e um dos mais fortes da história. E por conta disso, o Predador não resistiria em caçá-lo, visto que já caçou também o Batman. Mas aqui seria um oponente difícil ao extremo, sendo resistente às suas armas. No lado físico, o Superman é muito mais forte e o Predador não duraria 5 segundos numa luta. E na sua camuflagem, o Superman poderia usar sua visão de calor para achá-lo. Os únicos jeitos de vencer seria ele descobrindo sobre sua fraqueza de kryptonita e criar armas com ela, nas suas lâminas ou um projétil para disparar. Mas mesmo assim, seria difícil se o Superman desviasse. Então o jeito mais fácil seria usar o poder do Sol Vermelho, que nas histórias tira todo o poder do Superman, o deixando como um humano normal. Então ele usando talvez uma bomba com o poder do Sol Vermelho, ou levar ele para um planeta perto desse Sol, e assim conseguiria vencer, e teria um grande troféu para sua coleção. Em segundo lugar, o Yoda, o mestre dos Jedi de Star Wars, e por todo o seu poder, também seria uma presa perfeita para o Yautja. Como mestre Jedi, ele tem a força ao seu lado, que faz ele ter poderes de telecinese, podendo mexer com tudo ao redor, telepatia e também previsão, além de ser um grande espadachim nas lutas com sabre. Então, num confronto direto, o Predador perderia fácil para o Yoda, e com a telecinese, nem se aproximaria dele, também perdendo. Então o jeito é usar estratégia, se camuflando e ficando de um lugar bem mais longe, conseguindo disfarçar qualquer rastro e atacando com seu canhão ou lâminas, mas que teria que fazer de um jeito que fosse disparado de várias direções, para pegar o Yoda desprevenido, e assim conseguiria vencer. Mas nesse caso, seria muito difícil ele conseguir levar esse troféu. E em primeiro lugar, o Silêncio da série Doctor Who, que é uma ordem religiosa formada por essa raça alienígena com aparência humanoide, cujos poderes são através da mente, que fazem eles serem o pior inimigo para se combater e caçar, porque através de telecinese eles podem controlar mentes e usar uma descarga mortal através de suas mãos, mas o pior poder deles é que qualquer um que os veja, eles apagam a memória, fazendo a pessoa não lembrar mais deles e do porquê está caçando. Então é o inimigo que tem que caçar sem ver, e seria um grande desafio do Predador, porque mesmo com sua visão aprimorada pelo capacete, ele teria também sua memória apagada. Então, o único jeito de combater um membro do Silêncio é o Predador colocar várias armadilhas no local onde eles estão e fazendo de tudo para não olhar para eles, e dessa forma usando do som ou outro artifício para atrair um membro do Silêncio para essa armadilha, e capturando ele, teria que acertá-lo sem olhar, o que ele poderia fazer com alguma arma teleguiada, e dessa forma então ele teria o maior troféu da sua coleção. Então essa lista, 13 raças alienígenas que o Predador poderia caçar para ter na sua coleção. E espero que tenham gostado. Ficou um pouco diferente e estranho, principalmente na ordem que eu tentei colocar de uma forma que fosse do mais fácil até o mais difícil. Não sei se ficou certo porque alguns aqui são até mais difíceis que outros, mas tá aí essa lista. Se ela der certo, talvez um dia eu faça uma segunda parte com mais outras raças que o Predador poderia caçar. Então é isso, espero que tenham gostado. Quais dessas raças vocês acharam a mais difícil, que o Predador tenha muita dificuldade em conseguir vencer? Até o próximo e tchau!